Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato ao movimento empresarial. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui. Como é que foi a semana? A semana foi boa, não dá para se queixar. A gente tem que agradecer ao invés de reclamar. Tá certo, é. É ou não é? É. E essa semana o Inter ganhou, né? No finalzinho do jogo. Então, no finalzinho, depois do terminado do jogo? Boa, dá para se dizer, sob o ponto de vista futebolístico também. Tá certo. Bom, naturalmente que o Giovanni traz aqui sempre um tema importante, né, da questão que envolve os empresários, e não só o pequeno, não o grande e o pequeno empresário, mas todos os empresários, de modo geral, pequeno, aqueles que querem se tornar empresários também, né? Nós estamos vendo aí, né, Giovanni, depois da pandemia, com aquelas restrições que houve, fechamento de empresas, mais de 3.200.000 novas empresas surgiram no Brasil, no MEI, microempresa individual, não é isso? Então, também essas pessoas precisam ter esses conhecimentos. Tu está falando aqui hoje, o nosso tema hoje vai ser sobre a compensação em matéria tributária. O que é isso? Silvio Lopes, quando o sujeito paga espontaneamente um tributo e eventualmente esse pagamento foi maior do que o devido, esse contribuinte passa a deter um crédito perante a fiscalização tributária. Sim. Perfeito? O Código Tributário Nacional lá, que foi editado lá em 1966, ele já prevê a possibilidade de o sujeito pedir restituição da quantia, né? E a legislação infraconstitucional regulamenta, então, a possibilidade de, ao invés do sujeito pedir o dinheiro de volta, utilizar aquele crédito para abater no valor devido de períodos subsequentes, enfim, né, dos tributos, né? Isso aí o nome é compensação. O sujeito tem um crédito decorrente de um pagamento a maior e tem um débito. E o que o sujeito faz? Faz um encontro de contas, certo? Até o ano de 2001, né, tô me referindo à questão da compensação de tributos federais, né? Até o ano de 2001, o sujeito podia fazer a compensação, era permitido fazer a compensação, mas a compensação ela só podia se dar entre tributos de mesma espécie, né? O que isso quer dizer? Vamos imaginar que o sujeito pagou imposto de renda maior. Uhum. Ele poderia compensar o imposto de renda com a contribuição social sobre o lucro líquido? Até 2001, não poderia. O imposto de renda só poderia ser compensado com o imposto de renda. A COFINS só poderia ser compensado com a COFINS. A contribuição social sobre o lucro líquido com o mesmo tributo. A partir de 2002, com o advento da Lei 10.637, então possibilitou-se, né, que o contribuinte que tivesse o pagamento de um tributo a maior do que o devido pudesse compensar com tributos de espécie diferentes, né? Todavia, o legislador instituiu uma obrigação acessória para perfectibilizar esses tipos de compensações, né? Que o nome é Declaração de Compensação, que a Receita Federal, a sigla disso pela Receita Federal é DECOMP, né? Então, claro que o tributo que ele é pago, ele tem destinações constitucionais diferentes. Então, o imposto de renda ele é um imposto, a arrecadação vai para o Orçamento Geral da União e a Constituição Federal prevê que parte da destinação da arrecadação do imposto de renda é distribuído lá entre os demais entes da Federação sob determinado percentual, não é? Diferentemente, por exemplo, da COFINS, né? A COFINS também é um tributo federal, mas é um tributo vinculado. Tributo vinculado à Seguridade Social. Então, o sujeito arrecada a COFINS, o recurso da COFINS ele é integralmente destinado à Seguridade Social. E ele não é, no caso, repartido com os outros entes da federação, né? Ele não vai para o Orçamento Geral da União a arrecadação da COFINS. Então, de forma a fazer compensações internas, o governo fazer compensações internas também, os acertos internos, se o sujeito paga mais o imposto de renda, ele compensa com a COFINS, ele teria que entregar mesmo, assim como ele tem que entregar essa declaração de compensação, para que internamente o governo faça esses sistemas de compensações internos para a organização nessa questão aí no tocante à parte da distribuição dessa arrecadação, não é? E da destinação dessa arrecadação. O problema, Silvio Lopes, é que no ano de 2015, acho que foi na época ainda que a presidente era Dilma Rousseff, foi editada uma lei que o número é 13.097, de 2015, lá no artigo 8º, previu o seguinte: o sujeito tem um crédito,
tem um crédito que ele julga ser legítimo. Ele faz a compensação e entrega a declaração de compensação, né? Lembrando que a declaração de compensação ela serve como confissão de dívida, né? Então, se a declaração de compensação não for homologada pela Fazenda, o valor dessa compensação não homologada ela é passível de cobrança, não é? Então, o sujeito faz o pedido da compensação através da transmissão dessa declaração e vamos imaginar que a declaração não seja homologada pela Receita Federal. O que essa lei passou a prever? Que além de ser cobrado pelo tributo, que foi informado na declaração de compensação, há ainda uma multa isolada de 50%, né? De tal modo, então, que de certa forma inibe até as pessoas de fazer a declaração de compensação. Porque se, por exemplo, bater na trave a declaração de compensação, com base nessa lei, o fisco estava aplicando uma multa isolada de 50% do tributo compensado. Então vamos imaginar que o sujeito compensa R$100 mil. A Receita Federal não homologa a compensação dos R$100 mil. E o prazo de homologação são 5 anos. Então, além do sujeito ter que pagar os R$100 mil que foi informado nessa decomp, ainda teria que pagar mais 50 mil reais. Então há um exagero nisso aí, não é? Então foi utilizada essa ferramenta para os fins de penalizar o contribuinte, né? Para algum deslize, uma armadilha para o contribuinte. Só podia ser no governo Dilma Rousseff, né? Foi no governo Dilma Rousseff. E então essa situação acabou indo para os tribunais e agora em março, dia 17 de março, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa matéria e através da ação direta de inconstitucionalidade número 4.905, o STF declarou inconstitucional essa lei, porque fere o direito de petição, não é? Então, sobre esse tema, né, se porventura o telespectador tiver tido contra si alguma autuação decorrente dessa multa dos 50%, pode ter sido parcelada, eventualmente até mesmo paga essa multa, né? Pode recorrer agora. Pode daqui a pouco entrar, né, na justiça para reaver essas quantias que foi pago indevidamente em função da decretação da inconstitucionalidade dessa norma. E é importante que tu traga isso, Giovanni. Aliás, não poderia esperar outra coisa de vocês, né? Partindo de vocês. Exatamente porque tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que nem sabe que existe essa lei que foi aprovada e que está beneficiando o camarada, o contribuinte. Então é importante sempre, eu digo aqui, quando tem advogado, casualmente tu é advogado e também contador, mas quando tem advogado aqui, ó, coisas que digam respeito à advocacia, contrate um advogado, consulte um advogado. Coisas que dizem respeito à questão de contabilidade, contratem um contador, que também é advogado, no caso do Giovanni. Porque eles têm esse conhecimento e pode ele encaminhar, daqui a pouco tá lá, tem em haver alguma grana na Receita, não sabe exatamente pela ignorância, no bom sentido, né, dessa lei. É verdade, isso aí. O planejamento tributário, né, agora mudando um pouquinho o foco, né, mas também falando sobre a área de tributação, o planejamento tributário nas empresas é de suma importância, né? Porque a nossa legislação tributária ela é tão complexa e o governo é o nosso maior sócio, né? Então, mesmo que a empresa esteja com prejuízo, o sócio não consegue distribuir para ele dividendo, mas o governo tem a parte dele garantida. Essa é assegurada, essa aí é sagrada, né? A tua parte tu pode deixar de receber, agora o governo tem que receber. E a tendência, infelizmente, com essa nova filosofia de governo, né? É que se aumente os impostos. Então, a gente tem que ficar muito cauteloso, com barba de molho, com essas proposituras aí, né? Muitas vezes vem com algum tipo de oferta de que vai fazer justiça fiscal, mas na grande verdade é para aumentar a tributação, que já está muito alta. São armadilhas que a gente sabe muito bem que eles são muito ágeis e hábeis em fazer, né? Em construir. Então tem que estar muito a par, muito ciente disso e, sobretudo, calcado e sustentado por alguém que conheça, como no caso do Giovanni D'Agostino, né, em seu escritório, conheça esses meandros, porque daqui a pouco, né, como eu digo, você pode cair numa fria, de repente você tem alguma coisa para receber e não sabe também, né? Isso aí, Um abraço, meu mestre. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço. Olá. Tudo na vida gera um boleto, sabia? Sim, há um preço a pagar. A ignorância dessa realidade tem sido o flagelo de milhões pelo mundo afora. Países crescem, se desenvolvem e tornam suas populações prósperas através do trabalho. É pelo uso da criatividade e exploração das riquezas naturais que as nações se tornam ricas e seus povos têm uma vida abençoada.
Nossa vida pessoal depende e é fruto da principal virtude que o Criador nos deu, o amor ao trabalho. Países cujo povo tem o trabalho como bênção, abençoado será. Se tem o trabalho como fardo, receberá a exclusão e o sofrimento. Como diz o livro dos livros, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Pense nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje eu gostaria de tratar sobre direito do trabalho. Sou trabalhador autônomo e me acidentei no serviço. Tenho direito ao benefício de acidente do trabalho? O autônomo, o profissional liberal, é um contribuinte individual da Previdência Social. Esse profissional pode se acidentar quando do desempenho de suas atividades, mas esse acidente não será considerado como acidente de trabalho. Isso porque a Lei 8213 de 91, nos artigos 18 e 19, expressamente estabelece que são os segurados que podem sofrer acidente de trabalho e receber o auxílio acidente o segurado empregado, urbano, rural ou doméstico, o trabalhador avulso e o trabalhador especial que explora atividade agropecuária em regime de economia familiar. Seringueiro, extrativista vegetal, pescador artesanal ou assemelhado. Não há, então, previsão legal para a hipótese do acidente de trabalho do contribuinte individual, os autônomos. Por isso, é que esses segurados não têm direito ao auxílio acidente, mas lhes são assegurados o benefício do auxílio-doença, hoje denominado de benefício por incapacidade temporária. Fique atento aos seus direitos. Assim, recebendo uma informação profissional qualificada, pode evitar a perda de direitos ou ter que arcar com o pagamento de valores muito maiores que aqueles que pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos. Até o próximo programa. Bom, se há uma coisa que este programa se propõe, é justamente trazer temas que ajudem as pessoas a mudar um pouco o seu rumo de vida. Muitas vezes as pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer, que rumo tomar, como é que está a sua vida. Então, isso é importante. Esse tipo de preocupação sempre foi preocupação deste programa. É por isso que eu estou aqui com a Úrsula Petrilli Dutra Cristine. Úrsula, muito obrigado pela tua presença. Maravilhoso. Eu que agradeço o convite novamente de estar aqui. É um prazer e uma honra. Tivesse aqui em 2018, né? Faz quase 5 aninhos. É verdade. Né? Esse programa vai para 23 anos, quer dizer, então. Mas a Úrsula, além de advogada, formada em Direito e tal, e de ter a sua profissão, ela também é uma pessoa que se preocupa com essas coisas, de passar para as pessoas, né? Aquela experiência que ela tem, não só a experiência de vida, mas a experiência de leituras, de contatos com filosofias, com sociologias, né, com pensamentos que possam ajudar as pessoas no seu rumo nesta vida. É importante. Eu sempre acho, viu, Úrsula, que é uma grande coisa que nós, enquanto pessoas,
temos, nossa missão é ajudar o próximo, né? Aliás, o Albert Einstein, um grande cientista, eu já falei para ti antes de nós entrar aqui na conversa, Einstein tinha uma frase, e eu repito muito essa frase, porque não é de um religioso, quando a gente coloca essas coisas, já vem com religião. A religião é fundamental, a questão com Deus é fundamental. E isso que as pessoas muitas vezes não percebem e por isso que são infelizes. Mas Albert Einstein dizia o seguinte: a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Veja que profundidade isto, né? Quer dizer, quando tu não tem essa missão de ajudar os outros, você não é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa de Deus. É importante isso, né, Úrsula? Viver para os outros. Exato, né? É muito importante. E o livro que eu estou trazendo hoje para ti é exatamente isso. É essa vontade que eu tenho de querer ajudar o próximo, de passar a mensagem, de ver aquilo que eu vivi, que eu experimento, que eu sei que funciona, né, para a gente ter uma vida melhor e conseguir mostrar isso para o próximo, né? Tanto que o livro é um passo a passo, né? Eu fiz separado em 10 passos para ficar assim bem didático, o que funciona, o que não funciona. Na verdade, quando tu divide isso em 10 passos, de maneira, eu já dei uma lida aqui de maneira bem objetiva, bem direta, bem inteligível, ajuda as pessoas a ter um pouco mais de disciplina e a captar bem as mensagens, né? O livro está aqui, o Lucas vai colocar aí no ar para vocês, Gratidão, traga-me mais. Ou seja, quando nós temos esse processo todo inserido dentro de nós, absorvido na nossa mente, e nós agradecemos, você vai mais receber. Quanto mais tu agradece, mais tu recebe. Exato, é isso, né? É esse o sentido, é exatamente isso. E a ideia é essa, aconteceu algo bom, aconteceu algo que te deixou muito feliz, sente, agradece isso e fala, gratidão, traga-me mais disso. É mais disso que eu quero viver. Né? Então, a ideia é exatamente essa. É um mantra, né? Ele acaba virando um mantra. Gratidão, traga-me mais. O dar-se, né? Na verdade, há uma passagem bíblica que diz assim, dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Tem pessoas que assim, quero receber para depois dar. Não, o grande segredo é dai. E a gratidão é um dar-se também, né? Com certeza. Para o universo, para a natureza. Com né? certeza, esse sentimento de mostrar, é um sentimento ele está muito ligado à felicidade, porque quantas vezes a gente está feliz aconteceu algo bom e já segue adiante, ou tu já foca nos problemas de novo, né? Não, vive mais esse sentimento de gratidão, ou das coisas simples, né? Desde o acordar, né? Que é estar vivo, que é mais simples do que isso, não, né? É o principal, né? Então, acordou de manhã, gratidão, né? Aí vai tomar um café, ou o fato da gente estar aqui, novamente, para mim é uma honra, né? Gratidão por esse momento, eu estou muito feliz. Então, gratidão, traga-me mais. E, na verdade, se tu observar bem, né, Úrsula, as pessoas que a gente vê, a gente percebe, né? Porque esse é um sentimento, é um tipo de energia que tu percebe as pessoas negativas, são aquelas pessoas que vivem reclamando, né? Isso. Nada está bom para elas, ninguém presta, só ela presta. Então, essas pessoas, justamente, são as que mais necessitam ouvir essas coisas para transformar a sua vida. E, na verdade, quando tu adota esse tipo de comportamento, né, tu te torna leve, tu abre tuas fontes de recepção das boas energias. É exatamente isso. E, em contrapartida, a reclamação, ou esse fato de olhar só para o que está ruim, te bloqueia e tu não consegue nem viver o que é bom. Às vezes acontecem coisas boas, mas aí tu vai lá no detalhe do que está ruim e tu não está vivendo aquilo que poderia ser bom, que te deixaria feliz. Eu estava observando essa semana, Úrsula, o crescimento do número de conflitos nos condomínios, né? Então, diz que cresceu mais de 50% os conflitos entre os condomínios. O que é um condomínio de moradias? Condomínio que reúne pessoas, dezenas, às vezes, de milhares de pessoas, centenas de pessoas, todas diferentes, famílias diferentes, história diferente e tal, e que tem que conviver naquele ambiente ali. E esses conflitos se dão exatamente pela falta de gratidão, pela falta de leveza, pela falta de compreensão, de dar-se de entender o outro, né? Com certeza. E realmente há conflitos, e ainda mais hoje na era virtual, com os grupos de WhatsApp, às vezes as pessoas até se extrapolam, daí vão reclamar de uma situação e acabam já muitas vezes ofendendo a outra pessoa e vai gerando os conflitos. Né? Nós somos, de modo geral, brasileira muito reativo, né? Quer dizer, tu vê uma coisa e reage logo. O grande segredo é você parar, pensar, refletir antes de agir. Exato, que é a inteligência emocional. Da gente ter o controle das nossas emoções, né? E saber gerenciar isso. A falta de controle a gente observa no trânsito mesmo. Eu, quando vou no trânsito, claro que a gente sabe que tem pessoas que são barbeiras, né? Pessoas que muitas vezes são ousadas demais e fazem coisas que não deveriam fazer.
de maneira consciente. Mas a gente tem que pensar que do outro lado pode ter um camarada cheio de problemas, Claro. com a mulher, com o filho, doença e tal, o cara está perturbado, então é necessidade de não reagir, né? Exato. Começar a entender melhor. Exatamente. Até tu falou do trânsito, foi um dos assuntos que a gente falou no programa em 2018, que era a gentileza no trânsito. Que é exatamente isso, do controle das nossas emoções, né? Então, claro, a gente pode se alterar ali, ficou irritado porque o outro fez, né? Mas tem que se controlar, exato. Aliás, Confúcio dizia, né? Infeliz do homem que não sabe se controlar. Exato. Né? O grande controle, o grande mote para você ser feliz, em primeiro lugar, o autocontrole, Isso. que eu chamo de o conhecimento teu, né? Quer dizer, nós somos muito assim levados a entender de interrelacionamentos, mas não do intrarrelacionamento. Exato. Se tu não está bem contigo, como é que tu vai estar bem com as pessoas? Exato. E esse relacionamento ainda é mais importante ainda, vai mais a fundo, no momento que a gente começa a entender que as nossas emoções afetam diretamente a nossa realidade. Exatamente, então, claro, vai afetar os relacionamentos, mas também afeta, assim, até acontecimentos que a gente nem imagina que possa afetar, interfere, que é a nossa energia, o nosso campo vibracional, das coisas boas acontecerem. Agora, que se a gente está ali irritado, na raiva, na briga, a nossa energia baixa muito e acaba atraindo situações para reclamar mais, para brigar e acaba influenciando em toda a vida. Né? Na verdade, assim como tu, eu também sou palestrante, nessa minha caminhada toda que eu falo sobre economia comportamental, há um dado assim que me chama muita atenção. Mais de 90% dos desligamentos das pessoas nas empresas se dá não porque as pessoas não são boas do ponto de vista da qualidade do serviço, quer dizer, elas estão especializadas no que fazem e tal, mas por falta de bom relacionamento. Exato. Isso aqui ensina também assim a se relacionar. Sim, com certeza. Isso daí é um passo a passo que tu pode aplicar em tudo, em tudo na vida, né? Na família, nas empresas, em todos os relacionamentos. O grande segredo da vida é o relacionamento. É o relacionamento, E a comunicação, né? Saber se comunicar também. Saber se comunicar. Se a gente for ver os conflitos que acontecem, 90% foi a falha na comunicação, ou a maneira que se comunicar. E depois tem uma coisa, quando tu tem esta arte, aprende essa arte, né, de relacionar, desenvolve isto, tu nunca será um cara solitário, né? Ah, é verdade. Vai se aproximar as pessoas, vai atrair as pessoas boas para Exato, né? Exato. E tanto, por exemplo, na comunicação, exemplo simples, né, que a gente está falando aí de reclamação e gratidão. A reclamação, quando tu reclama, ninguém gosta de ficar com pessoas que reclamem o tempo todo. Né? Então, a reclamação, sim, vai afastar as pessoas. E a gratidão, ao mesmo tempo, vai aproximar. Quantas vezes a gente deixa de agradecer, de expressar realmente aquilo que a gente está sentindo para o outro. E aquilo também aproxima o outro. No momento que tu agradece, que tu se mostra grato, ou que tu recebeu algo tão importante e daí é uma gentileza, tu quer retribuir de alguma forma. Né? Quer expressar tua gratidão. Tu recebe gentileza. Exato. Então, tem uma frase nos carros que diz: gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, quando tu, por exemplo, tu entra num estado assim de descontrole emocional, tu gera mais descontrole emocional. Não só teu, mas do grupo todo. Exatamente. Né? Tem uma expressão aqui que você coloca aqui no começo do livro, que eu até vou ler para vocês, que achei importante. Quando agradeço, entro em estado de graça. No estado de graça, sinto-me leve como os anjos. Sinto quase como se pudesse voar. É uma sensação tão leve, tão boa. É a gratidão batendo as asas do amor. No fundo, a verdadeira gratidão que sinto nada mais é do que o tão falado e misterioso amor. Aquele amor que transborda do coração e faz os olhos enxergarem a luz e a beleza da vida. Essa é a verdadeira gratidão. Ai, beleza, que lindo, né? Bonito, né? Gratidão por... Que mais que o pessoal pode... Aonde adquirir o livro e tal, né? Como é que ele pode? Se podemos colocar no vídeo aí e tal? Sim, pode adquirir diretamente comigo. Posso falar? Claro. Tá, é 51, né? 991 92 1579. Tá. Pode me mandar um WhatsApp, né? Que eu envio pelo correio, ou se for aqui em Porto Alegre eu posso largar também. E também tem nas livrarias. Perfeito. Né? Tem na Cultura, tem no site da editora AGE também. Da AGE. Que é daqui de Porto Alegre. Sim, é uma editora famosa, muito boa, parabéns. E na internet também, ali na Amazon, nas grandes lojas, é fácil de encontrar também. Tá, eu queria agora que numa frase, uma
uma palavrinha, tu resumisse exatamente o conteúdo do livro. Em uma? Tá, um resumo. O resumo. Então assim, esse livro expressa, então é a vontade de transmitir a minha experiência, tá? E um passo a passo de transformação de vida. Então assim, de transformação de comportamento, em reduzir mesmo a reclamação, né? Não é que muitas vezes vai ter situações que eu vou ter vontade de reclamar, mas eu vou sair daquela energia da reclamação. Tu vai saber reclamar também. Vou saber arte de saber reclamar. Exato, né? a arte de saber reclamar. Então, eu vou saber até onde que eu posso reclamar, o que eu vou reclamar, mas não vou ficar na energia da raiva, da irritação, da injustiça, né? Então, eu vou cuidar isso para gerenciar minhas emoções e, ao mesmo tempo, eu vou praticar a gratidão. E a gratidão é um dos elementos que mais eleva o nosso estado emocional, que pode ajudar a sair até de estados depressivos, né? Porque tu começa a olhar o que é bom, tu usa a lente da gratidão para a vida e tudo se torna melhor, né? Perfeito. Então, essa a intenção do livro, né? De trazer um novo comportamento e uma nova vida, um novo olhar para trazer mais abundância e felicidade. Úrsula, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo livro, recomendo aqui porque eu acho que é realmente importante, né? É uma das coisas mais difíceis, essa questão emocional, né? O ser humano é muito emotivo, muito emocional. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, nós temos uma série de virtudes, mas temos alguns vícios, né, que são vícios que devemos abandonar. Por exemplo, o gaúcho pensa assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Tem que inverter isso. Tem que dar uma boiada para não entrar numa briga e um boizinho para sair. Perfeito. Nós somos muito conflitivos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então nós temos certas coisas que pintam um traço de virilidade, de estupidez, né, do gaúcho, que é isso. Um boizinho para não entrar e uma boiada para não sair. Dá uma boiada para não sair, para sair da briga, dá uma boiada para não entrar e um boizinho para sair. Então, esse tipo de coisa nós temos que cultivar, né? Agora, realmente é difícil, né? Tu controlar as emoções, né? É um desafio, mas é possível. Mas tem grande resultado, grande retorno. Exato, é verdade. Aliás, tudo que tem um grande desafio traz um grande retorno. Exatamente. E aproveito também já para trazer uma notícia de primeira mão, que esse ano eu vou estar lançando o segundo livro. Opa, quando é que vai ser? Segundo semestre? Vai ser, em princípio, eu quero ver se... Ele já está indo para o forno, né? Vai ser o tempo aí da editora imprimir, né? E para a gráfica tá no estágio de revisão final. Vamos lançar aqui no programa. Tá, então... Combinado? Combinado, vai ser uma honra e um prazer. Um grande abraço, parabéns, sucesso. E para você, então, adquire o livro aí que eu acho que vai acrescentar muito na sua vida, na sua caminhada. Uma caminhada de sucesso, principalmente sucesso emocional. A partir das emoções a gente consegue, e com o pensamento a gente consegue resolver as nossas questões e ter uma vida de prosperidade e abundância e, sobretudo, em paz. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, essa questão da aposentadoria é uma questão importante. Vocês que acompanham o programa, que estamos há 23 anos no ar aqui, sabem que a gente traz assuntos importantes, fundamentais,
não só diretamente para as pessoas envolvidas no caso, mas também indiretamente a família tem esse envolvimento e tal. A questão da aposentadoria, e veja bem, a questão da aposentadoria e o tempo rural. Tem muita gente que está aqui na cidade hoje que tem lá o tempo, trabalhou atrás, né, tempo na zona rural, e também essa pessoa tem envolvimento com a questão da aposentadoria. Aqui está o César Mota. César, obrigado pela tua presença. Obrigado. E o escritório de vocês é especializado na questão previdenciária. O que é e como se processa a aposentadoria e o tempo rural? Perfeito, Silvio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Os ouvintes aí de casa, como tu bem explicaste, né, o período aquele, né, o trabalhador rural tem direito ao trabalhador rural e o pescador artesanal, em regra, né, que se inclui no mesmo grupo, né. Até tanto o trabalhador, o servidor público que está nos ouvindo, que trabalhou, teve aquela atividade rural lá atrás, ele pode somar no tempo de aposentadoria. Eu destacaria 3 modalidades do uso desse tempo rural numa aposentadoria. A aposentadoria rural pura e simples, né, que é 60 anos para o homem, 55 para a mulher, com uns 15 anos de carência, tempo de trabalho desempenhado, né, com atividade prévia ao requerimento desta aposentadoria. Tem que ter o rural puro e simples, tem que ter essa atividade prévia ao requerimento, né, na qualidade de segurado especial. Tá? Essa é a primeira modalidade. A outra é a aposentadoria por idade híbrida. O que é a híbrida? É o somatório do tempo urbano com o rural. É possível somar 2 anos, 10 anos de rural, né, jogado com o complemento deste tempo urbano para satisfazer. O requisito é os 65 anos homem, 62 mulher, né, ou 60 anos pré-reforma, no caso, né, para mulher. Então, somaria os 15 anos de forma indistinta. Pode ser 1 ano de rural e 14 de urbano que vai satisfazer essa aposentadoria. Então, e pós-reforma tem que somar os 15 anos de carência e os 180 meses de carência e 15 anos de tempo de contribuição, tá, Silvio? E, por fim, a aposentadoria por tempo, né? É possível somar na aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou tempo de serviço, né, a mais antiga, né? Então, é possível somar este rural neste tempo para atingir os 35 anos ou os 30 anos pré-reforma, homem ou mulher, né? E nas regras transitórias pós-reforma também, né? Então, são as 3 modalidades que eu resumo de possibilidades de somatório do tempo rural. Muito bem. E como é que nós podemos identificar quem é trabalhador rural? Trabalhador rural e aquele segurado especial, né, que desempenha atividade, economia familiar, regime de economia familiar, ou seja, do próprio sustento familiar. Tu produz na terra, advém o sustento. A ideia é evitar a ideia de comercialização de empregados de grande produção rural. Isso tem que ser afastado via de regra, para poder ser somado o tempo rural. Tá? Tá. Basicamente é isso aí. Perfeito. Aqui, o tempo rural, ele também assim, vale, porque a previdência social não é só a aposentadoria, tem a maternidade, tem questão de incapacidade e tal. Esse tempo rural, ele serve para esses benefícios? Isso é uma grande dúvida. É de forma bem direta, Silvio. É possível reconhecer vários benefícios. A pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio-doença com essa atividade rural. Ela é preservada, ela tem o princípio da igualdade, da isonomia, ela é respeitada também para o trabalhador rural. Então, é plenamente possível requerer via INSS esses benefícios, desde que preenchidos os requisitos. Tá, e quais as provas necessárias? Aí que é uma grande questão, né? As provas que tem que provar, concretamente, que são necessárias para comprovar esse tempo rural. Perfeito. É vasta a prova, assim, o número assim, não é reduzido e nem restringido. Qualquer prova que cite a atividade rural, a localidade, né, o desempenho naquele período é plenamente cabível. O que eu poderia citar? O que é o mais comum utilizado? Documentos, sindicato rural, ficha, declaração, né? Um ofício, às vezes, né? Testemunhas. Testemunhas corroborar sempre, né? No direito previdenciário em si, qualquer dos benefícios, né, Silvio, é necessário a testemunha para corroborar a prova escrita, né? Certidão do INCRA, registro de imóvel rural antigo ou contemporâneo, atualizado, né? Vale, né? Importante também destacar a questão de certidões de crisma, batismo, serviço militar, de irmão, né? Documentos, via de regra, no nome do arrimo de família, que deve ser do pai ou do avô da pessoa que está requerendo o tempo rural, via de regra, né? Bem importante também, destaque, é observar se o pai, a mãe ou o avô já tem essa aposentadoria, ou até mesmo o irmão mais velho, né? Se já utilizou esse tempo rural, já está efetivado, reconhecido o tempo rural, utilizar a mesma prova, porque já facilita, né, o próprio reconhecimento. Então,
via de regra, neste processo administrativo do familiar, já vai estar a prova necessária para a utilização também do sucessor, do próximo familiar. Tá, e para encerrar, assim, o valor da aposentadoria, agora que eu não estou falando de aposentadoria, qual é o valor da aposentadoria? Ele é igual no rural ao urbano? O rural, simples, Silvio, ele é salário mínimo, de forma muito simples, né? Tanto pensão por morte, né? Também do ruralista, e a aposentadoria por idade, por idade rural é salário mínimo. Então, tem que cuidar a questão de ser pré-reforma ou pós-reforma para os demais benefícios. No caso da por idade urbana, né? A híbrida, que eu citei antes ali no início da nossa conversa, ali tem que cuidar que a pré-reforma, né, é 80% da média dos benefícios, né, de todo o período básico de cálculo, com o somatório do coeficiente de 70 mais 1% para cada ano trabalhado, né, isso na puridade. No tempo de contribuição é utilizado os 80% maior salário de contribuição, né, mantida o 100% do coeficiente no caso da aposentadoria por tempo, dos 35 anos homem ou 30 anos mulher. Isso pré-reforma. Pós-reforma, são as regras transitórias que têm que ser respeitadas, tá? Via de regra, são 100% da média do benefício do período básico de cálculo e na puridade os 60% mais 2% para cada ano trabalhado ao limite de 100%. Na verdade, né, o César, o Brasil, por exemplo, de 50 anos para trás, nós tínhamos 80% da população na área rural, né? Hoje, nós temos o inverso, menos de 20% é na área rural. Mas, de qualquer maneira, isso é sempre importante. Quer dizer, alguém sempre vai trabalhar lá, por mais mecanizada que esteja a lavoura e tecnologicamente evoluída, alguém vai estar sempre no campo. Quer dizer, então, isso é uma questão que vai sempre permear o tempo futuro também, né? Perfeito. E até, citando essa questão, o trabalho rural intercalado, ele pode ser reconhecido. Perfeito. Aquele período que tu trabalhou, por exemplo, e, bem importante, o anterior aos 12 anos de idade também está sendo possível. Perfeito. Tem jurisprudência hoje que é possível reconhecer, sim. Antigamente as crianças ajudavam na lavoura. Com certeza, também, né? É só analisar a prova, né? Perfeito. Verificar. Normalmente o estudo ficava em segundo plano, né? Nesse período de atividade rural. Então tem que cuidar dessa questão e fazer um fortalecimento dessa prova para que possa reconhecer antes dos 12 anos de idade também. Muito bem. Sempre consulte um advogado especializado na área previdenciária. Obrigado, César. Um grande abraço. Obrigado, até a próxima. Até mais. Uma outra questão importante que a gente tem trazido aqui é a questão que se relaciona ao mercado imobiliário. Aqui nós sabemos que, historicamente, é um problema que aqueles chamados contratos de gaveta, quer dizer, tu compra um imóvel e não escritura no teu nome, não faz escrituração no teu nome, quer dizer, fica no nome do vendedor. Doutor Gustavo Bernardi, esse é uma questão histórica, né, complexa e que hoje está muito mais agravada. Sim, Silvio. Na verdade, como tu falasse bem, essa é uma questão histórica. A grande maioria das pessoas desconhece a necessidade de escriturar o contrato de promessa de compra e venda. Como é que se dá uma transação imobiliária? Via de regra, né? O corretor vai lá, fecha o negócio e faz um documento chamado arras, que é um sinal para amarrar o negócio. Depois disso, ele faz um outro documento chamado contrato de promessa de compra e venda, né? E muitas vezes ele termina ali, parou o trabalho ali, né? O que as pessoas precisam entender é que não basta o contrato de promessa de compra e venda. É necessário que você faça a escritura de compra e venda. E não só fazer a escritura de compra e venda. É necessário que você pegue essa escritura de compra e venda, leve até o registro de imóveis onde aquele imóvel está inscrito e faça a transferência da propriedade do antigo proprietário para você que comprou o imóvel. O que está acontecendo atualmente, Silvio, né? Foram se criando diversos mecanismos de defesa patrimonial, em que a justiça vai lá e encontra bens, penhora bens e torna bens indisponíveis. Alguns anos atrás se criou um cadastro chamado CENIB, Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então olha o que está acontecendo, Silvio, agora. Você comprou o imóvel, pagou ele, fez um contrato de promessa de compra e venda. Mas a pessoa física ou a empresa que lhe vendeu o imóvel é devedora do fisco, é devedora em ação trabalhista, é devedora em alguma execução. O credor dessa empresa vai lá e pede a inscrição desta empresa ou dessa pessoa física no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O que acontece? O seu imóvel, o imóvel que você comprou, mas que não escriturou e não botou no seu nome, acaba ficando indisponível. Você não consegue fazer mais nada com ele. E existem casos muito piores, em que depois dessa indisponibilidade, este imóvel, porque ainda está em nome do proprietário anterior, vai a leilão.
é penhorado e vai a leilão. Sempre houve uma defesa para isso, chamado embargos de terceiro. O que acontece é que hoje em dia o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais é de que este comprador que foi negligente em colocar o imóvel em seu nome tem culpa em deixar ele ser penhorado. E se tem aplicado sucumbência contra o comprador do imóvel. E esses valores são altíssimos, Silvio, né? As pessoas têm que pensar de que essa sucumbência, esses valores são percentuais sobre o valor da dívida ou sobre o valor do próprio imóvel. Para quem não entende, o que é sucumbência nesse caso? Sucumbência é quando a gente entra em juízo e perde um processo, né? O detalhe é que nos casos dos embargos de terceiro, o embargante, o novo proprietário, ainda que ganhe o processo, é condenado em sucumbência, porque ele deu causa ao credor penhorar o imóvel dele, né? Ele consegue livrar o imóvel dele daquela penhora, ele consegue tirar aquela indisponibilidade, ele vai gastar com o processo e ainda vai tomar uma penalidade, uma sucumbência por ter sido negligente em transferir o imóvel para si e permitir dar causa a esta penhora, né? Isso é uma mudança muito drástica do entendimento dos tribunais. Começou agora, no finalzinho do ano passado, no meio do ano passado para cá, mas cada vez mais a gente tem visto os tribunais aplicarem esta culpa àquela pessoa que demora em colocar o imóvel em seu nome. Portanto, a dica é: coloque o imóvel em seu nome, regularize a propriedade. Eu só sou dono daquilo em que lá no registro de imóveis diz que o dono sou eu. Eu preciso colocar aquele imóvel no meu nome quando eu compro, tá? Para evitar qualquer dívida do proprietário anterior. Perfeito, não precisa nem esclarecer mais, foi muito bem detalhada e didaticamente esclarecido, e é importante, né, que as pessoas tenham essa consciência, porque se não fizer agora, depois vai ser muito mais difícil, pode perder o imóvel, né? Pode. Existe uma situação muito importante. Durante muito tempo, os contratos de financiamento habitacional, o antigo BNH, as pessoas não conseguiam transferir. Então elas faziam contratos de gaveta, a pessoa comprava e continuava pagando em nome do proprietário anterior. Hoje esses contratos estão chegando ao final de seus financiamentos e muitos deles as pessoas não estão conseguindo regularizar porque o proprietário anterior tem dívida, ou faleceu, ou era dono de uma empresa que deixou dívida, etc, etc, etc. Perfeito. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Eu sempre digo que a questão imobiliária, previdenciária, que tudo tem muito a ver com o programa, a história deste programa que está há 23 anos no ar. Economia e Desenvolvimento é um programa que também foca sobretudo essas coisas que dizem respeito, né, a nós, a nossa família, nossos filhos, nossos netos, enfim. É algo que envolve toda a família e é um assunto importante e muitas vezes não é muito bem entendido. As pessoas têm muito conhecimento, mas não entendem muito bem como é que acontecem as coisas. Eu estou aqui com o Armando Fontana, que é presidente do Sindimóveis. Armando, obrigado pela tua presença uma vez mais. E assim, ó, eu converso, tenho muitos amigos, entre os quais o Armando, corretores de imóveis,
E eu vejo, né, Armando, que a função de corretor de imóveis, que se profissionalizou, hoje o camarada tem uma certa qualidade, ela exige também o conhecimento de princípios de economia, de urbanização, de arquitetura, de engenharia. É importante isso, né? Oi, Silvio, agradecer o teu convite mais uma vez. E vamos aqui falar então sobre essa parte da profissão de corretor. Realmente a profissão de corretor de imóveis não é só chegar ali num plantão e mostrar que um decorado que é isso, que é sala, cozinha e banheiro. Tem muito mais do que isso, ela é muito maior do que isso. É por isso que as comissões também são boas, o percentual nosso é bom, é grande, para um profissional que tem conhecimento da causa, né? Então eu digo assim, o corretor de imóveis, ele não é só aquele demonstrador do imóvel, ele é motivador, ele é um camarada que ele tem que conhecer um pouco de engenharia, ele tem que saber imaginar num terreno o que pode ser feito ali, como é que pode ser feito, ele tem que entender um pouquinho de arquitetura também, para ver o que ele pode sugerir para o cliente, né? Ele é um psicólogo, viu, seu? Também é psicólogo, tá? Porque o camarada está falando ali, o casal está discutindo, não, esse imóvel serve, esse terreno não, esse imóvel não serve, esse terreno serve, nós queremos um terreno mais aqui ou mais ali, um terreno plano, um terreno acidentado, porque nos loteamentos tem loteamento com terreno plano, ou quase plano, e tem terrenos acidentados, ou em aclive ou em declive, né? Até eu tive num lançamento de um amigo meu lá em Canela, não foi agora, foi há mais tempo. Lá o cara quase não conseguia ficar em pé. O camarada andava dentro do loteamento numa 4x4 lá, porque era terrível a coisa, mas é o lugar que dá mais bonito as casas, a paisagem fica tudo muito bonito. Né? Então eu digo assim, o corretor também tem que ser um pouco de padre, um pouco de pastor, receber ouvir o cliente. Eu até falei um outro dia, assim, ó, quando tu escuta o cliente, é que nem quando eu, lá nos meus idos de antigamente, vamos dizer assim, para não dizer nosso quanto tempo, mas há mais de 40, 50 anos, eu fazia judô. Então o professor nosso disse assim, ó, nós temos que aproveitar a força do adversário para derrubar ele. Porque quando ele vem para cima de ti, tu tem que pegar aquele embalo dele, dar um joguinho, derrubá-lo no chão. Reverter a força dele, não contra ele, não contra ti. É contra ele. Tá? Então, o que isso quer dizer com isso? Quando o corretor escuta o que o cliente quer dizer, normalmente o corretor fala demais, as pessoas normalmente falam demais. Ele tem que escutar mais, prestar mais atenção no que o cliente tem para oferecer. Essa é a força que ele vai derrubar. O cliente quer um imóvel assim, então ele tem que ter aquela perspicácia de entender o que o cliente quer dizer e daí dá a informação aqui, ó, eu tenho para o senhor, conforme a sua situação, eu tenho esse imóvel assim, tá? Voltando àquela situação do terreno que eu falei, aclive ou declive, tá? Eu certa vez estava num empreendimento aqui na Zona Sul, era um loteamento, terrenos com vista do Rio Guaíba, né? E eu liguei para um cliente, tinha me visitado antes, que era um terreno ali e tal, daí eu não tinha naquele momento aquele tipo de terreno. Daí veio um cliente do interior, eu tenho o terreno tal, eu quero vender. Eu perguntei, quanto o senhor quer pelo terreno? Eu quero 120 milhões, acho que na época, que era a moeda aí na época, de cruzados, eu acho que era. Daí eu digo, muito bem. Daí eu peguei e sentei na minha máquina de escrever e datilografei um contrato de compra e venda ali. Por isso que eu digo, o corretor tem que ser um pouco de advogado, saber fazer um contrato. Tá? Então, fiz o contrato de compra e venda, dei 20 milhões na época de sinal e o resto programei para 30 dias. Eu não tinha esse dinheiro para pagar, mas eu tinha certeza no que eu podia colocar no mercado, né? Daí eu chamei esse cliente, que tinha ido lá uns dias anterior, digo, ó, viu o seu nome dele? Não posso, não esqueço. Vem aqui que eu tenho um terreno bom para ti. Peguei meu carro, subi no loteamento, parei na frente do terreno e ele apontou para mim, Armando, eu quero um terreno desse aqui, ó, de frente para o Guaíba, que eu esteja na frente da minha casa enxergando todo o rio ali. Eu digo, olha, Wilson, realmente é um bom terreno, esse aí e tal, mas eu vou dizer uma particularidade da coisa. Se tu comprar um terreno que esteja fundos para o rio,
Tu vai fazer uma piscina no fundo da tua casa, tu vai estar na privacidade do teu lar ali, com a tua esposa ali, tu na beira da piscina ali, tomando um uísque, um chimarrão, e vai estar privativo, ninguém vai estar te olhando aí e tal. Ele olhou, parou, pensou, que o meu terreno era muito declive, era forte o terreno. E na parte de trás do terreno não tinha nada atrás, tinha uma área verde, e depois tinha o escritório da empresa, mas num corte do morro, então dava uns, tipo, 5, 6, 10 metros de altura ali, então jamais a rua de baixo taparia a visão desse terreno. E ele vou trazer um arquiteto aí. Ele trouxe um rapaz, um arquiteto, e o arquiteto, acho que um menino fazendo ainda arquitetura, disse, olha, se fizer um terreno aí, botar 2 paredes de pedra, não vai segurar a serra para emparelhar esse terreno. Eu digo, não, mas esse terreno tu não tem que emparelhar. Esse terreno realmente tu tem que fazer ele aproveitar esse declive dele. E eu vou te ensinar como é que se faz um terreno aqui, uma obra aqui, e tu vai fazer, se tu quiser cercar, tu vai cercar com parede de cutelo. E ele, como é que é, Armando? Digo, bom, nessa primeira entrada tu vai fazer a tua casa assim, nesse primeiro caimento, no segundo caimento tu vai fazer a entrada do carro por trás da casa. Então tu vai ter um garajão ali, quase que toda o tamanho da casa vai ser aquele espaço embaixo ali. E depois no terceiro, no outro nível, daí tu faz uma laje em todo o terreno. Terreno grande de 500 metros quadrados. E tu faz nessa laje tu faz uma piscina embutida aí, tá? E tu faz também nessa laje, tu deixa um buraco, um vão ali, vai fazer uma escada e aproveita embaixo dessa laje todinha, tu aproveita e faz uma adega, um depósito, tudo que tu quer ali embaixo ali, deve ter mais de, possivelmente, 200 metros de vão ali embaixo ali. E daí se tu quiser cercar, se tu achar importante, não tem nem acesso, não tem como chegar acesso, mas tu pode cercar com um tijolinho de cutela e pronto. Então, tu aproveitou o negócio ali. Então, o que eu quero dizer com isso aí, Silvio? O corretor tem que ter força, tem que ter conhecimento da coisa. Tem que ter muita sensibilidade, inclusive em ouvir e despertar nele, no comprador, né, no caso, a atenção porque tu está mostrando para ele. Né? Eu tinha que vender o meu produto, que claro, eu tinha. É verdade. Se eu tivesse sol da frente, eu diria, realmente é maravilhoso esse terreno da frente, que tu senta na frente de casa e está olhando o rio. Mas o meu terreno era ao contrário. Então, eu tive que modificar o pensamento do cliente. Ele tinha ido com a noiva dele na época e a sogra dele. E daí, pô, realmente é isso aí. Convencer a sogra, né? Convencer a sogra, mas é isso aí. Enquanto tu dá privacidade para a família, é outra coisa, né, Silvio, tá? Então, eu digo assim, o corretor tem que conhecer o seu produto. Ele tem que conhecer do seu produto, em qualquer imóvel que ele vender, ele tem que, se ele conhecer o produto, ele está na frente de qualquer pessoa. Às vezes, um corretor não consegue vender um imóvel que um outro corretor consegue vender um imóvel que um outro corretor já mostrou e não conseguiu vender, faltou argumento. Tu tem que ter argumento, tem que conhecer o produto, que é fundamental. Só vende quem conhece. Essa é uma regra milenar. Tu tem que ter esse conhecimento, mas tem que ter esse chamado poder de convencimento, que aí implica tu ter esse conhecimento de princípio de psicologia, de urbanismo, né, de paisagismo, de todas essas coisas, porque aí tu vai ter o argumento, como tu diz assim, de convencer o cara. Convencer o cara, é bem isso aí. Tu está mais poderoso para convencer o camarada. Está mais forte, né? Tem informação também do cliente para mudar um pensamento dele, né? Isso também, né, Armando? Isso também, de certa maneira, para você, telespectador, aí, que está, de repente, querendo fazer um negócio, comprar, vender e tal, a necessidade de ter esta consultoria de alguém que tem essa sensibilidade de mercado, tem o conhecimento do mercado, tem o talento de ter este entendimento de como é que as coisas funcionam e esse poder de persuasão. É bem isso aí. O conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo, né, Silvio? Se bem aplicado, né? Aí que está no outro. Às vezes tem gente que tem conhecimento, mas não sabe aplicar esse conhecimento. Exatamente. E vocês têm essa formação. A gente tem, como eu digo assim, eu tenho 47 anos de corretagem, né? Então a gente já aprendeu alguma coisa. Já levei muito na cabeça também, já perdi muitos negócios também, mas lá atrás, porque não saber convencer o cliente, não saber escutar, não saber esperar uma informação do cliente, não é? E é por isso importante, né, o papel que o Sindimóveis realiza, inclusive na qualificação dos corretores. Né? Vocês trabalham muito isso, né? Exatamente. Hoje nós temos lá vários cursos, né? Temos o curso
que eu sempre chamo a atenção, o curso de avaliação imobiliária. Dá direito ao corretor ser perito avaliador, vai trabalhar para um juiz aí, para fazer avaliações judiciais. Tá? Vai ganhar um dinheiro muito bom daí em cada peritagem que ele vai fazer, não é? Então o sindicato está aberto aos corretores de imóveis para fazer, esse curso está sempre aberto, aguardando um número mínimo de candidatos para a gente ministrar o curso, isso aí, né? Então a gente convida os corretores que queiram se aperfeiçoar cada vez mais, porque hoje, a gente vai saber hoje mais do que sabe ontem. Com certeza. E amanhã vai saber mais do que hoje, não é? Porque a gente tem um pouquinho mais de experiência cada dia que passa da vida, né? Para encerrar, é importante, eu sempre digo isso aí, você que é corretor de imóveis, se filiar ao sindicato. Exatamente. Tá? É isso? O sindicato está aberto, nós estamos fazendo sempre campanha de novo sócio, o sindicato precisa do apoio de cada um. Só para deixar também dito que nós estamos fazendo uma plataforma de imóveis para o corretor botar os seus imóveis ali, ele vai botar o seu imóvel, para o associado ele não vai pagar nada para colocar os seus imóveis ali, os clientes vão entrar na plataforma tipo as que já existem aí no mercado, né? Só que vai ser de graça para o corretor, e vai ser direta para o corretor. Então, com a chancela do Sindimóveis, que é importante, da entidade por trás, né? Se algum corretor ainda tiver alguma sugestão, até por não para a plataforma, mas é a plataforma de imóveis para venda, né? Perfeito. Nós estamos aí aguardando alguma sugestão também. Armando, parabéns pelo teu trabalho lá no Sindimóveis, que merece realmente um presidente como tu, que é um camarada, um executivo, né? E traz vantagens para quem é associado ao Sindimóveis. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Silvio, hein? Muito bem. Muito bem, nós ficamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, desejando a vocês uma bela semana. Semana que vem um novo encontro. Até lá.